Quero pedir desculpa por não ter feito o vídeo ontem. Vou fazer os dois vídeos hoje, o de Êxodo capítulo 12 e o capítulo 13. O capítulo 12 é bastante intenso e extenso também, onde Deus dá instruções como celebrar a primeira Páscoa. E ele diz que este mês que eles estavam, no versículo 2, vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E isso equivale ao nosso abril. E depois diz que no versículo 3 que aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, mas esse só seria, no versículo 6 diz, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E não tinha que ser uma ovelha já velha, mas tinha que ser com uma idade menor de 1 ano. E uma coisa é quando uma pessoa idosa ou assim, uma pessoa já adulta morre, outra coisa é quando é uma criança. E às vezes quando vemos assim um gatinho os bebés ou cachorrinhos bebés, são tão fofinhos. Podemos imaginar também um cordeiro bebé, também era muito fofinho, muito bonito. E era esse cordeirinho mesmo que eles tinham que sacrificar, não era um adulto não. E eles tinham que ficar com esse cordeiro em casa, como digamos um animal de estimação durante 4 dias, onde eles iriam ter, digamos, um sentimento, um carinho especial pelo animal. Não iam sacrificar uma coisa que eles não conhecessem, era pegar, esfolar e já está, não. É uma coisa que eles tinham que se ambientar a. E aqui é interessante, no versículo 5 diz o cordeiro ou cabrito. Normalmente conhecemos como Jesus Cristo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também pode ser o cabrito. Não havia diferença entre o cordeiro e o cabrito. Ambos os dois podiam ser sacrificados e eram os dois o símbolo de Jesus. Não era só o cordeiro, era também o cabrito. Mas pelos vistos, depois pelo que vamos ver pela história, parece que os judeus preferiram o cordeiro, mas depois também mais tarde acho que vamos ver um episódio onde um cabrito era sacrificado. E depois diz que no versículo 7 há as instruções que tomarão o sangue e pô-lo nas ombreiras da porta, e que naquela mesma noite comerão a carne lançada no fogo com pães asmos, como ervas amargosas a comerão. Então nós vemos que esta experiência das ervas amargas eram para relembrar que a experiência amarga que eles passaram como escravos no Egito, mas também pela experiência amarga que as pessoas iam passar por perder os seus primogênitos. Uh, e no versículo 11 diz assim: pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então vemos que a Páscoa não era para ser assim comida relaxadamente, era para ser com os calçados nos pés, vestidos e prontos para ir embora. E no versículo 2, e eu passarei pela terra do Egito esta noite e farei todo o primogênito na terra do Egito. E depois no versículo 23 diz, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e nós vemos no capítulo anterior, no capítulo 11, no versículo 4, diz, disse mais a Moisés assim, o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Então vemos que Deus é que ia passar e ferir todo o primogênito. E diz que desde os homens até aos animais e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Então vemos que quando ele diz que eu farei juízo sobre os deuses do Egito, isso se relaciona com as 10 pragas que tinham caído sobre o Egito, porque eram coisas que eles consideravam como deuses. E no versículo 13 diz, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então Deus ia passar por todo o Egito, e cada casa que houvesse o sangue aspergido pela ovelha ou cabrito tinha sido morto, que é um símbolo de Jesus Cristo, Deus não ia ferir. Então o sangue, que simboliza o sangue de Jesus, ia salvar, ia salvaguardar não da morte para toda a casa, mas sim somente do primogênito macho. No versículo 15 diz, 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, por qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então aqui tínhamos uma instrução, uma lei, de como é que o povo devia se comportar nas cerimônias. E se o próprio povo não quisesse o fazer, essa alma era excluída do povo e também excluída das bênçãos de Deus. No versículo 17 diz, guardei pois a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia,
nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Agora nós vamos ter que fazer aqui uma separação, porque nós temos a festa dos Pães-Asmos, que ia começar no dia 14, no mesmo dia que iam sacrificar a ovelha, mas temos duas festas distintas. A festa dos Pães-Asmos era para lhes relembrar que naquele mesmo dia tirou o povo de Deus de Egito. Mas a festa da Páscoa era para lembrar que naquele dia, também é o mesmo dia que fez-os sair do Egito, mas naquele dia Deus poupou os seus primogênitos por terem comido a carne do cordeiro e por terem aspergido o sangue nas vergas da porta. Então temos dois símbolos diferentes e duas festas diferentes, mas que começam no mesmo dia. Ou então podemos dizer que a Páscoa começava a preparação desde o 10 até o 14, mas no 14 era o culminar da Páscoa, mas começava os Pães-Asmos até ao dia 21, ok? Ela é uma festa, digamos, seguida, mas com simbolismos diferentes. E no versículo 25 diz: E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E no versículo anterior diz que, portanto, guardeis isto por estatuto para sempre e para vossos filhos para sempre. Depois temos o episódio onde os primogênitos dos animais de todo o povo, desde da casa de Faraó até os seus servos, foram mortos. No versículo 30 diz: E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Normalmente quando alguém morre, normalmente vem o vizinho ou familiares para consolar essa pessoa. Mas isso não podia acontecer, porque todos a casa tinham um morto, cada um tinha que se consolar a si próprio. Então no versículo 31 diz: Então chamou Moisés a Arão, então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também em mim. No versículo 33 é interessante: E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam-se: Todos seremos mortos se vocês continuarem aqui. Depois vemos que os filhos de Israel pediram, consoante a palavra de Moisés, os vasos de prata e os vasos de ouro e as vestes, e o povo deu, só queriam que ele realmente desaparecesse. E nós temos que guardar um versículo em mente que nos vai ajudar mais para a frente. É o versículo 38, que diz: E subiu também com eles uma mistura de gente. Então não saiu só o povo de Deus do Egito, mas saiu também uma mistura de gente, pode ser egípcios e de outros povos, pelo grandes prodígios que tinham sido feitos. E no versículo 37 diz que saíram mais ou menos 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos e as mulheres. Então era 600, tirando as crianças e as mulheres, eram para aí 2 milhões de pessoas. E mais a gente mista. E vemos que eles saíram à pressa, que nem tiveram tempo para comer o pão, e diz que no versículo 42 disse mais o Senhor a Moisés: E não, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo o servo que qualquer comprado por dinheiro depois que houver circuncidado, então comerá dela. Visto que esta mistura de gente saiu com o povo de Deus, eles não podiam ter os privilégios e celebrar a festa da Páscoa dos Pães-Asmos com o seu povo, sem estarem incluídos nela. E depois diz no versículo 46, diz: Numa casa se comerá, não levarás daquela carne para fora de casa, nem dela quebrareis osso. Este aqui do quebrar osso faz-nos lembrar de Jesus Cristo, quando esteve crucificado com os dois ladrões. Os dois ladrões foram quebrados as pernas, os ossos, mas Jesus Cristo permaneceu com os ossos intactos. Então, isto aqui era, digamos, uma profecia. E quando era para levar uma ovelha sem, ou um cabrito sem mácula ou mancha, era para ser perfeito. Os sacrifícios que nós entregamos a Deus, nós não vamos entregar do mais pobre, do mais reles, ou o que é que nós temos que entregar o melhor, ok? E no versículo 49 diz: Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Porque eles estiveram a sofrer com a escravatura, e havia uma lei para os egípcios e uma lei para eles diferente, que tinham menos privilégios, digamos, só tinham deveres. Mas aqui Deus diz: Olha, aqueles de vocês, como foram escravos, quando vocês habitarem na nova terra,
vocês não vão ter uma lei que vos exalta a vós, mas humilhe o próximo. Não, vão ter uma lei igual para os dois. Espero que tenham gostado deste capítulo, apesar de extenso. Eu agora vou prosseguir com o capítulo 13. Até já.